Muito bem. Queridos, a Páscoa deveria ser a data mais importante na vida e no calendário do povo cristão. É através de uma compreensão acertada, adequada do seu significado que podemos declarar com toda a fé em nossos corações: Jesus venceu a morte. Ele está vivo e Ele vai voltar. Essa é a mensagem da Páscoa. A vitória sobre a morte de Jesus representou a nossa vitória, porque o nosso Redentor vive. Foi através daquele sacrifício na cruz do Calvário que o peso do pecado que recaía sobre os nossos ombros foi lavado na cruz do Calvário. Já não somos mais condenados. Somos chamados de filhos de Deus. Olha que privilégio. Isso é Páscoa. A gente está vivendo um momento sem muito precedente na história da humanidade. Desde a Segunda Guerra Mundial, nada atingiu tanto a humanidade quanto a pandemia do novo coronavírus. De 45 para cá, que poucas pessoas tinham nascido, as que estavam, como minha mãe era bem menina, não lembra, só lembra da Segunda Guerra? Não, né? Ela nem lembra e nem escuta, né? Então, essa é uma maravilha. Então, ela nem lembra e nem escuta. Então, fica ótimo. Esqueceu o aparelho. Está muito bom. Isso que é muito bom, né, mãe? Não lembra, não escuta, está tudo certo. Que estou doido para chegar nessa fase aí. Não lembro nada. Mas, daqueles que a humanidade não viu nada parecido com essa pandemia. De 45 para cá, que foi a Segunda Grande Guerra Mundial, nada influenciou tanto a humanidade como essa pandemia. Queridos, e a gente não tem ainda muita dimensão das consequências que ainda hão de surgir, não só no aspecto de vidas ceifadas, mas também na área social, na área política, na área dessa agenda do mundo que está sendo transformada, de direitos nossos sendo ceifados, do impacto econômico que tem. Já tem gente, infelizmente, passando fome. E a fome é algo que traz o ser humano, talvez, ao status mais humilhante que alguém possa viver. A fome. Pois é. Nesse contexto de medo é que surgiu a primeira Páscoa. Mais ou menos da mesma forma que nós estamos vivendo hoje. Eu queria ler com os irmãos o texto da Páscoa que está expressa em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 21, quando Moisés convoca todo o povo e fala com eles o que iria acontecer. Diz assim o texto bíblico: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá, olha que interessante, sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Em tempo de Páscoa, um tempo de grande temor,
porque o anjo iria passar sobre todo o Egito naquela noite. Ceifaria vidas humanas, na proporção de uma vida por cada família. Cada primogênito seria ceifado naquela noite. Como se não bastasse o temor de uma noite tão tenebrosa, de uma noite tão angustiante, de tanto choro e tanta dor, no processo de libertação do povo, onde Deus imprimiu 10 pragas para que o povo fosse liberto, nós muitas vezes nos esquecemos de como fora a 9ª praga. Você se lembra aí? Como é que foi a 9ª? Muito bem. Vamos ler o texto que fala que pouco tempo antes, na 9ª praga, Deus enviou densas trevas. Você já se viu numa escuridão que ela é tão forte, principalmente quando a gente sai da área urbana, vai para a área rural, que não tem lâmpada. A escuridão é tão forte que parece que você pode pegá-la, de tão densa que ela é. Olha só, Êxodo 10, 21. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por quantos dias? 3 dias. Houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver, nem sair do lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Eles foram preparados para ter pelo menos uma vela dentro de casa. Queridos, quem já passou uma noite acordada, sabe que a noite não passa, né? Você faz conta, ora, não sei o que lá, quando você olha no relógio, passou 10 minutos, assim, não é possível. E o tempo não passa. Agora imagina 3 dias, numa treva tão grande que você não podia se locomover para lugar nenhum. Imagina o sofrimento desse povo. Foi depois, então, desse sentimento de medo que se apoderou de todo o Egito, que Deus manda, então, a 10ª e derradeira praga, que seria a morte dos primogênitos em todo o Egito. O povo que vivia a escravidão, vivendo sobre a mão pesada de Faraó, que fazia com que seus dias, suas vidas, se tornassem, como diz o texto bíblico, amargo. Já pensou nisso? Viver dias de amargura, porque alguém com uma mão poderosa faz com que sua vida se torne somente tristeza. Era essa a situação do povo de Israel enquanto era escravo no Egito. Houve então instruções para que o povo permanecesse em casa naquela noite. E que os umbrais e as laterais das portas fossem marcadas com o sangue de um animal sacrificado, um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito. Ao ver o sangue, o anjo saberia que ali não precisaria matar o primogênito daquela casa. Foi neste contexto de tanta dor, foi nesse contexto de tanta angústia e sofrimento, é que a Páscoa, a primeira Páscoa, foi instituída. E ela, a partir daquela época, daquela data, deveria ser celebrada perpetuamente entre o povo de Israel. Você sabe quando, mais ou menos, aconteceu essa primeira Páscoa? Cerca de 1500 anos antes de Cristo.
Então, se nós estamos em 2021 depois de Cristo, este fato aconteceu cerca de 3.500 anos atrás. É muito tempo, né? É muito tempo. E o tempo foi passando. E o povo de Israel celebrava anualmente a Páscoa, a celebração da libertação da servidão ao povo egípcio. Todo ano eles celebravam. Passaram-se então, queridos, cerca de 1.500 anos. Cerca de 1.500 anos passaram e a Páscoa estava sendo celebrada de novo. Só que para um grupo pequeno de pessoas, ela tinha um significado de extrema amargura, de muita dor, de muito sofrimento. Um amigo deles, alguém bem próximo deles, tinha sido morto injustamente. Alguém que eles chamavam de mestre, havia sido crucificado de forma cruel. Receberam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Chicotes foram dados sobre ele de forma que sua carne foi dilacerada. Agora, eles viviam uma angústia não somente pela perda do seu mestre, mas também eram procurados porque eram amigos deles. E o texto bíblico nos diz que este grupo de amigos de Jesus estavam exatamente como os primeiros judeus na celebração da primeira Páscoa, dentro de casa. O motivo era outro, mas também estavam dentro de casa. Vamos ler o texto em João, capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. A portas trancadas. E está aí o motivo por que as portas estavam trancadas. Por medo dos judeus. E de forma que a gente não consegue entender muito bem, mas para quem havia ressuscitado depois de 3 dias, para aquele que curou os outros, para aquele que andou sobre os mares, para aquele que multiplicou pães e peixes, para aquele que fez o cego enxergar, o coxo andar, atravessar uma porta trancada é fichinha. Mas o texto diz que Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito que o seu mestre havia morrido de forma tão cruel, não bastava. Na realidade, eles agora eram caçados pelo povo judeu. O sacrifício de um cordeiro havia sido feito. E eu acho que eles não tinham muita dimensão do que estava acontecendo naquela Páscoa. Eles não tinham dimensão que aquele cordeiro, que eles chamavam de rabi, de mestre, serviria para redimir o pecado, não somente deles, mas também de todos aqueles que confessassem Jesus como Senhor e Salvador. Só que este sacrifício daquele cordeiro que os discípulos de Jesus haviam presenciado, não pouparia a vida dos primogênitos, não pouparia somente a vida dos primogênitos. Aquele sacrifício tinha capacidade, o poder transformador, de transformar toda a humanidade. E assim tem sido. E, como é que diz o texto lá em Colossenses? E para Ele, aquele que criou o universo, se fez homem. Como homem, se fez servo. Como servo, obediente. Obediente até a morte.
e morte de cruz. A gente muitas vezes perde a dimensão do que Jesus fez por mim e por você. O que Jesus fez por nós. Existe um texto bíblico que Paulo relata isso de forma maravilhosa. Talvez um dos capítulos mais belos que nós temos na Bíblia, Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, quem, meus irmãos? O próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele, e mais, queridos, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, quem nos justifica. Quem os condenará? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos ler só até aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo vem elencar ali diversas situações de adversidade. E ele afirma que nada pode nos separar do amor de Cristo. Foi a partir do sacrifício de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, a certeza que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que a Páscoa então passou a ter um novo significado para os cristãos. Deixou de ser uma celebração de um povo que estava sendo libertado do jugo de uma outra nação. Não, a Páscoa não tinha mais esse significado. Tinha sim o significado de uma libertação, de uma escravidão, mas não de uma nação sobre outra, mas do pecado sobre as nossas vidas. É por isso que o texto bíblico nos diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou, nos trouxe para o reino maravilhoso da sua luz. Não é mais um livramento de um cativeiro numa terra estranha, como era o caso dos judeus, dos israelitas dentro do Egito. Não. Agora é a celebração da entrada, da capacidade de entrar, de fazer parte de um sentimento de pertencimento para aqueles que confessam Jesus, para aqueles que creem, para aqueles que confessam com a sua boca, que pertencem ao reino de Deus. Na primeira Páscoa, o castigo foi um peso quase insuportável para Faraó e para todo o povo. Naquela noite em que o anjo passou ceifando a vida dos primogênitos, houve grande pranto no Egito. Faraó chorou. Toda a casa no Egito chorou a morte dos seus primogênitos. Foi naquela noite que Faraó mandou chamar Moisés e os libertou. E o povo saiu na manhã seguinte, cantando, celebrando o livramento debaixo da mão poderosa de Deus. Algo aconteceu também semelhante na Páscoa, na época de Jesus. Ao cair da tarde, as portas estavam trancadas por medo, e de repente Jesus entra dentro daquela casa e cumprimenta os discípulos dele: paz seja com vocês. E os discípulos, meio atônitos, não entenderam quem é esse.
Se o texto bíblico fosse escrito dentro de Minas Gerais, vocês não têm um pão de queijo aí, não. E Jesus senta e come com eles. Queridos, atemorizados, eles perceberam que o que Jesus tinha falado, prometido, acabara de acontecer. Que privilégio daqueles discípulos. Que privilégio. Tomé, que no primeiro instante não estava com os discípulos, fora chamado às pressas. Tomé, o mestre, o nosso mestre está vivo. E qual foi a reação de Tomé? Tá nada. Se eu não tocar na ferida de suas mãos, no seu lado, eu não acredito. É incrível que o texto de João nos conta que logo depois, uma semana depois, Jesus vai novamente e se apresenta aos discípulos, e desta vez Tomé estava presente. E aí Tomé vê Jesus e Jesus fala assim: Tomé, toca aqui para você crer. E Tomé faz uma das declarações mais importantes registradas na palavra de Deus. Ele fala assim: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Sim, Jesus fala: a paz seja convosco. Essa Páscoa que nós estamos vivendo agora, onde estamos vivendo momentos difíceis, né, queridos? Momentos de angústia. Segunda Páscoa, que eu considero a data mais importante no calendário cristão, a data que a gente tinha que fazer mais festa como povo de Deus, que a gente abriu a porta da igreja aqui nos 47 do segundo tempo, né? Através de um liminar do Supremo ontem. Senão eu ia celebrar a Páscoa aqui sozinho. Não sei com o pessoal do louvor. É horrível. Compartilhar com os irmãos a minha angústia. Pregar com a igreja vazia. E eu falo assim: meus irmãos, tentando mostrar que está tudo jóia, está nada, está horrível para mim. Horrível. Como é bom ver os irmãos aqui. Como é bom ver o rostinho dos irmãos. Esse momento de tanta angústia, de tanta incerteza. Quem aqui já não se pensou, se essa pandemia não continuar, pode ser que eu pegue? Se eu pegar? E se complicar? E se eu precisar de ir para um leito de CTI e não tiver? E se eu precisar de um kit para ajudar a intubação e não tenho kit? E se eu não pegar, mas a empresa que eu trabalho falir e eu não receber? Ou perder o meu emprego? E se eu pegar e vier falecer, quem vai cuidar dos meus filhos? E se a economia entrar em sistema de colapso, quem é funcionário público, assim, eu que sou funcionário público, o Estado não me pagar? Em algum momento, essa ou outra pergunta, esse ou outro questionamento você fez. E é natural, queridos. É natural. Mas eu acho que a gente tem que se apropriar das palavras de Jesus quando ele entrou naquela casa com seus discípulos presos dentro de casa e ele fala assim: paz seja com vocês. A gente tem que tomar propriedade de certos textos e falar: Senhor, eu creio que esta é a tua palavra e ela se aplica na minha vida. Queridos,
Jesus falou certa vez: não se turbe, o quê? O vosso coração, nem se atemorize. Será que isso é verdade, mesmo diante de uma pandemia? Querido, será que a pandemia que nós vivemos hoje foi mais aterrorizante do que a Segunda Guerra Mundial? Foi mais aterrorizante do que outras pestes que se abateram sobre a humanidade, como a peste negra, a peste espanhola e tantas outras? Será que essa pandemia foi a ansiedade que toma conta muitas vezes dos nossos corações, foi maior do que os discípulos, com medo de serem encontrados pelos judeus e terem o mesmo fim que Jesus Cristo? Será que essa pandemia é mais angustiante do que os judeus falando assim: nós passamos sangue, mas será que o anjo vai ver? Será, queridos? Será que somos nós os privilegiados de estarmos passando momentos tão difíceis? Em João 14, 27, Jesus Cristo, já no discurso de despedida dele para com os seus discípulos, fala assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou a paz que Jesus está dando como o mundo dá, não. Não se perturbem seus corações, nem tenham medo. Querido, como isso é importante a gente poder declarar isso sobre as nossas vidas. Na primeira Páscoa, as pessoas ficaram presas dentro de casa com medo do anjo que cefaria a vida dos primogênitos. Na Páscoa, na época da morte e ressurreição de Cristo Jesus, os discípulos estavam presos dentro de casa, com medo de serem perseguidos por causa de serem discípulos de Jesus. Agora, nós estamos presos dentro de casa, por medo de um vírus venha ceifar a nossa vida, por medo das consequências que poderão advir sobre a nossa sociedade, sobre a nossa nação, por causa dessa pandemia. Queridos, nessas três situações, lá na primeira Páscoa, na época da ressurreição de Jesus, e hoje nós precisamos aprender que, independente do que esteja acontecendo, Deus está no controle. A palavra de Deus nos diz que não cai um fio do nosso cabelo sem a permissão dele, que não cai uma folha de uma árvore sem que ele assim permita. Que possamos então celebrar o amor de Deus sobre as nossas vidas, o sacrifício de Jesus, a sua vitória sobre a morte, porque cremos e cremos de todo o nosso coração que a Páscoa para nós significa que a nossa caminhada nesta vida resultará para um dia podermos estarmos juntos louvando e adorando a Deus. E a partir desse dia, quando Ele voltar, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Queria convidar os irmãos a terminarmos essa meditação lendo o texto de Apocalipse 21, de 1 a 7. Olha que texto, queridos, que texto maravilhoso, que fala tanto aos nossos corações neste momento. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Queridos, creia que a celebração da Páscoa aponta para uma coisa, para a volta de Jesus Cristo. Ele nasceu, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, mas Ele vai voltar. E quando Ele voltar, toda lágrima, toda dor, serão coisas do passado. E nós teremos o privilégio. Eu não sei, como diz o apóstolo João, lá na sua primeira carta de João, capítulo 3, eu não sei direito o que a gente vai ser. Mas uma coisa eu sei, diz João, que nós seremos semelhantes a Jesus. Isso é Páscoa. É a celebração da esperança. É a celebração do amor de Deus para com a humanidade. É a celebração que, apesar de qualquer pandemia, de qualquer adversidade, Deus está no controle e Ele nos ama. Que você leve essa meditação nessa semana, reflita sobre isso e louve a Deus diariamente pelo amor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Queria convidar o pessoal do louvor para estar aqui à frente, os diáconos da mesma forma, né? Queridos, a ceia do Senhor é a representação do que Deus queria que nós lembrássemos sempre do preço, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Eu queria que você fizesse isso hoje, não com sentimento de tristeza, mas de alegria. Celebre em seu coração agora o amor de Deus. Durante a execução da música que nós vamos cantar, você receba os elementos e esteja em oração, que daqui a pouquinho nós vamos celebrar juntos a ceia. Os irmãos podem distribuir. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Se nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou.
Queria convidar os irmãos, os que puderem, se colocarem em pé. Eu queria ler para os irmãos o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, até o 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu não sei se você que está nos assistindo aí via internet, se você preparou os elementos. Se preparou? Vamos fazer isso juntos, os que estão aqui presentes e os que estão à distância assistindo via internet. Queridos, nós, através desse sacrifício, através do sacrifício de Jesus na cruz, nós declaramos que pertencemos a uma família. Nós declaramos que existe algo que nos une, que é mais forte do que o sangue que corre em nossas veias, que une as famílias, porque foi o sangue de Jesus que nos uniu. É através da ceia que nós temos uma declaração que falamos para todos aqueles que estão ao nosso redor. A morte de Jesus não foi em vão. Ele venceu a morte. Ele vivo está. E Ele há de voltar para me buscar. Que você faça isso com um sentimento de alegria. Porque vivo Ele está. Amém? Vamos então juntos comer o pão e depois tomar o cálice. Pai, faltam-nos palavras para expressar a nossa gratidão ao Senhor. Recebe aquilo que vai dentro do nosso coração, que é esse sentimento de adoração, de amor, de nos prostrarmos diante da sua soberana vontade, do seu poder, e afirmarmos: Senhor, quem somos nós para que o Senhor se lembrasse de cada um de nós? Quem somos nós para que o Senhor sacrificasse seu Filho em favor dos nossos pecados? Ó Pai, essa Páscoa serve como um alento em nosso coração, que não há vírus que possa nos separar do amor que temos no Senhor em Cristo Jesus, ó Pai. Nada pode nos separar do seu amor, ó Pai. Ó Pai, aquieta os nossos corações. Nos traz à memória o seu poder, a sua soberania, a sua autoridade. Ó Pai, recebe essa celebração simples e singela como expressão do nosso amor, como expressão da nossa adoração. Pai, nós vamos fazer isso sempre, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um dos teus filhos aqui presentes, ó Pai, sobre suas famílias. Como dissemos, Pai, estaremos aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. Toda a honra, toda a glória e todo louvor a Ti. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, semana abençoada,
quarta-feira, então, de forma presencial até segunda ordem, voltaremos então com o culto de estudo bíblico de forma presencial do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Espero vê-los. Deus abençoe a cada um de vocês.